Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho são barbante Apollo número 6 da Círculo, na cor crua. Então, ele é um cone que ele vem com 712 metros, mas a gente não vai utilizar nem a metade do cone. Nós vamos utilizar o barbante Barroco Decore. Ele é um novelo que ele vem com 180 metros, porém a gente também não vai utilizar nem a metade, é mais para o acabamento. Então, aqui você pode ver que ele é um fio que vem com pelinho na composição. E ele é mesclado, ele vem com marronzinho e branco. Então, a gente vai utilizar na cor 0911, o Barroco Decore. Esse fio da Círculo, ele tem várias cores. Então, se você quiser conhecer toda a cartela de cores, que tem uns tons mesclados bem lindos, para você fazer tapetes, para você fazer caminhos de mesa, passadeiras, enfim, peças para decoração, você pode acessar o site da Círculo, que aparece agora para você, e você vai poder ver toda a cartela de cores desse fio. Então, esses são os dois fios que a gente vai utilizar neste trabalhinho, o Apollo e o Barroco Decore. Nós vamos utilizar também, já aproveitando para reciclar, potinho de sorvete. Então, a gente vai utilizar, pode ser qualquer cor que você tiver. A gente não vai utilizar a tampinha, só a parte do potinho mesmo. Então, um potinho de sorvete. Nós vamos utilizar uns 20 centímetros de lã na cor preta para a gente fazer os detalhes do coelhinho. Então, uns 20 centímetros de fio de lã na cor preta. Se você não tiver lã, você utiliza um fio duplo de linha preta, também pode ser. A gente vai precisar de cola quente, aparelhinho de fazer pompom. Se você não tiver o aparelhinho, no site a gente ensina como fazer com outro tipo de forminha, fazer o pompom. Então, caso você não tenha um aparelhinho, não tem problema. Existe a outra maneira de fazer o pompom. A gente vai utilizar agulha de tapeçaria para fazer umas partes de aplicação. Nós vamos utilizar agulha de crochê 4 milímetros. E nós vamos precisar também de um par de olhinhos, como estes. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer este trabalhinho. Para iniciarmos o nosso trabalho, você vai pegar o seu barbante cru e você vai fazer a laçadinha inicial e 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, até atingir 18 correntes no total. Feitas as 18 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 3 correntinhas a contar da agulha e na quarta você vai começar a carreira de pontos altos. Você vai fazer um ponto alto em cada correntinha da base. Serão 16 pontos altos no total nessa carreira. Feita a primeira carreira de pontos altos, você vai subir 3 correntinhas para começar a próxima. Você vai virar o trabalho e vai trabalhar pontos altos sobre pontos altos. Você vai trabalhar dessa forma por 7 carreiras no total. Nós temos que ter 7 carreiras de pontos altos. Então, ele vai ficando assim. Feitas as 7 carreiras de pontos altos, elas vão servir para o fundo do nosso potinho de sorvete. Então, elas vão ficar assim. Agora, a gente vai fazer um contorno com meio ponto alto ao redor dessa base, para depois a gente poder subir o restante para cobrir todo o potinho. Então, a gente vai subir aqui 2 correntinhas aqui no cantinho e a gente vai trabalhar meio ponto alto nas laterais aqui desta base, Então, a gente vai trabalhando 2 meios pontos altos em cada lateral de ponto alto. Você pode trabalhar um pontinho bem no meio entre uma carreira e outra, para não ficar um buraquinho ali, e 2 na lateral de pontos altos.
um bem no meio do nozinho e 2 na lateral do ponto alto. Então, a gente vai fazendo o contorno aqui com meios pontos altos ao redor de toda essa base. Aqui no cantinho para virar, ó, você vai fazer os 2 meios pontos altos na lateral da carreira. Você vai fazer aqui um meio ponto alto bem nesse nozinho que vira o canto. E depois aqui sobre os pontos, você vai fazer um meio ponto alto em cada ponto da base. Nessa parte e nessa parte. E aqui na lateral você repete como nós estamos fazendo aqui no início. Agora faça todo ao redor. Depois que você fizer o contorno ao redor de toda a base de pontos altos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, contando 1, 2, nessa segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. Então, a base do nosso pote, ela já está pronta, ó. Se você colocar aqui sobre o potinho, ó, ela vai cobrir certinho a parte de baixo. Então, essa parte aqui, para você não ter dúvidas, ela tem, ó, 15 centímetros. Agora, nós vamos começar a subir a capinha, ou seja, fazer aqueles pontos altos em relevo pegos por trás para poder encapar o resto do nosso potinho. Então, a base, ela fica assim, a parte de baixo. Agora, para a próxima carreira, você vai subir aqui 3 correntinhas e você vai trabalhar um ponto alto em relevo pego por trás do próximo ponto, ó. E todos os pontos vão ser trabalhados dessa forma. Em cada pontinho de base, você vai trabalhando um ponto alto em relevo pego por trás. Assim, a gente consegue fazer o restante da capinha subindo as carreiras. Ó, ele vai ficando assim. Quando a gente colocar a base dessa forma, ó, os pontinhos já vão subindo, ó. Então, agora você vai trabalhar ao redor de toda essa parte, ó, pontos altos em relevo pegos por trás, por todos os pontos do contorno. Ele vai ficando assim. Depois que você trabalhar os pontos altos em relevo ao redor de toda a carreira de contorno, ó, a base, ela vai ficando assim, ela já foi subindo os pontinhos. Então, agora, a gente vai trabalhar fechando essa carreira primeiro com um ponto baixíssimo. E agora nós temos que trabalhar até chegar lá em cima do nosso potinho. Então, nós temos que encapar todo o nosso potinho com crochê. Para que não vá alargando, se a gente trabalhar só ponto alto sobre ponto alto, ele vai começar a alargar, vai abrir. Então, a gente vai trabalhar um ponto alto em relevo pego por trás e um pela frente, até chegar lá na parte de cima, ó. Aqui na parte de cima do nosso pote. Então, a gente sobe aqui 3 correntinhas, que já equivaleriam ao ponto alto em relevo pego por trás. No próximo, a gente trabalha pela frente. No ponto seguinte, a gente trabalha um ponto alto em relevo pego por trás. No próximo ponto, a gente trabalha ponto alto em relevo pego pela frente. E a gente vai intercalando dessa forma por toda a carreira. Um ponto alto em relevo pego por trás, um ponto alto em relevo pego pela frente. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você trabalhar a primeira carreira, intercalando um ponto alto em relevo pego por trás e um pela frente, ó, a capinha, ela vai ficando assim. Agora, nós vamos fechar a carreira nas 3 correntinhas iniciais, na terceira, com ponto baixíssimo. Você vai subir 3 correntinhas e agora você vai continuar até na parte de cima do potinho, até dar a parte de cima, a altura, fazendo ponto alto em relevo pego pela frente sobre o ponto alto em relevo pego pela frente e por trás sobre o ponto alto em relevo pego por trás. Você só vai seguir a sequência. Então, para essas 3 correntinhas da carreira anterior não aparecerem,
você, quando for trabalhar o ponto alto em relevo agora pego pela frente, você pega as 3 correntinhas e o ponto, ó. Assim, você disfarça um pouquinho as 3 correntinhas do início. Agora, você vai trabalhando até dar a altura do potinho. Você vai trabalhar até chegar aqui na altura. Ó, só seguindo a lógica de pontos, repetindo ponto sobre ponto. Onde for por trás, você pega por trás. E onde for pela frente, você pega pela frente. Depois que você trabalhar as carreiras de ponto alto em relevo intercalados até chegar na parte de cima do potinho, do sorvete, ó, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto em relevo pego por trás, ó, para prender essa parte. Então, a gente chegou até aqui. Agora, nós temos que fazer uma carreirinha que vai entrando para a parte de dentro para vestir no potinho. E depois trabalhar mais uma ou 2 carreirinhas só para firmar bem, para a capinha não escapar do nosso potinho. Então, agora, ó, nós vamos fazer essa carreira somente em ponto alto em relevo pego por trás. A quantidade de carreiras que deu aqui na nossa capinha foram 11 no total, ó, fora aquela de ponto alto em relevo pego por trás do início. Então, a gente trabalhou mais 11 carreiras. Se você trabalhar 11 e não chegar até em cima, você trabalha 12, não tem problema nenhum. Às vezes o ponto de uma pessoa é mais apertado, do outro é mais frouxo, então, dependendo da tensão do seu ponto, você vai trabalhar até chegar lá em cima. Agora, você vai subir aqui 3 correntinhas e você vai trabalhar só ponto alto em relevo pego por trás, ó. Então, a gente já vai pegar aquelas 3 correntinhas da carreira anterior, ó, para disfarçar ali o ponto. E vai trabalhar só pegando por trás dos pontos, em todos os pontos da carreira. Todos os pontinhos a gente faz o ponto alto em relevo pego por trás. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai formando essa carreira que vai dobrar e vai vestir no potinho. Esse pote de sorvete que nós estamos trabalhando é um pote de 2 litros. Então, para potes menores, a receita ela deve ser alterada, deve ser diminuída. Ó, então, agora você trabalha em todos os pontos da carreira pegando somente por trás. Depois que você trabalhar toda a carreira pegando por trás, ó, a sua capa ela vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer algumas diminuições na próxima carreira, para depois trabalhar vestindo o potinho por dentro, para a capa não escapar na hora que você for finalizar toda ela ficar bem firme. Então, agora a gente vai subir aqui 3 correntinhas e nós já vamos fazer uma diminuição. Nós vamos trabalhar o ponto alto em relevo pego por trás e um pela frente, como nós trabalhamos aqui no corpinho dela. Só que agora nós já fazemos uma diminuição de 3 pontos, ou seja, quando a gente for fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, a gente pega as 3 correntinhas da base e 2 pontos do lado, ó. Então, a gente pega aqui pela frente, só que a gente pega 3 pontos na base para trabalhar o próximo ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, nós continuamos trabalhando normalmente, por 17 pontos na base, trabalhando intercalado, ó, um ponto alto em relevo pego por trás, um pela frente. Já trabalhamos aqui, ó, em 2 pontos. Um pego por trás, já no terceiro ponto. E outro ponto pego pela frente. Você vai trabalhando, intercalando dessa forma os pontos relevo por 17 pontos de base no total. Depois, nós temos que fazer outra diminuição. Depois que você trabalhou os 17 pontos após a diminuição, você vai fazer outra diminuição de 3 pontos. Então, você vai trabalhar o próximo ponto que deu pela frente novamente, pegando 3 pontinhos aqui da base, ó. Você pega, ao invés de pegar só um para trabalhar o ponto em relevo pego pela frente, você pega 3 pontos da base, ó,
e trabalho ponto em relevo pego pela frente. Assim, você já diminuiu aqui os 3 pontos. Agora, você vai trabalhar 13 pontos normalmente, então, intercalando. Um ponto alto em relevo pego por trás, um ponto alto em relevo pego pela frente. Ponto alto em relevo pego por trás. Ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, por 13 pontos, que é aquela parte que é aquela parte menor, aliás, do potinho. Então, você trabalha os 13 pontos agora para depois nós fazermos a próxima diminuição. Depois que você trabalhou os 13 pontinhos, intercalando os pontos em relevo, você vai trabalhar novamente, ó, pela frente agora, pegando 3 pontinhos, fazendo essa próxima diminuição. Agora, você já está na lateral que é mais larga do potinho, então você vai trabalhar 17 pontos novamente. Ó, se você trabalhou aqui pela frente, o próximo ponto é pego por trás, o seguinte pela frente, e agora você conta 17 pontos, aqui nós já trabalhamos 2. Trabalhados aqui os 17 pontos, agora a gente trabalha novamente aqui a última diminuição. Então, pegando 3 pontinhos de base e trabalhando ponto alto em relevo pego pela frente, nesses 3 juntinhos. E agora a gente termina com os pontos restantes aqui. No nosso caso, 13 pontos. Ó. Então, agora um ponto alto em relevo pego por trás, o seguinte pela frente. Um pego por trás, um pela frente, até terminar a carreira. Quando você terminar a carreira, você sempre deve terminar com ponto alto em relevo pego pela frente, porque o seguinte, quando você fecha, ele é por trás. Então, se caso sobrar um pontinho a mais, você pega 2 juntos e trabalha o ponto em relevo pego pela frente. Depois, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Então, nós já terminamos a carreira da diminuição. Quando você vestir a capinha no seu potinho, ela vai ficar assim, ó. Ela veste aqui direitinho, ó. Toda ela. E agora nós vamos trabalhar mais 2 carreirinhas para baixo, agora só seguindo a lógica. Então, nós vamos tirar aqui a capinha do pote. A gente vai trabalhar agora mais 2 carreiras, intercalando ponto alto em relevo pego pela frente, ponto alto em relevo pego por trás. Só seguindo a lógica, onde for pela frente, você pega pela frente, e onde for por trás, você pega por trás, como você fez aqui no corpinho da capinha. Então, trabalhe mais 2 carreiras agora, intercalando um ponto alto em relevo pego por trás, um pela frente. Depois que você terminar as carreiras, você fecha a última carreira e arremata essa parte. Você esconde o fiozinho do arremate por alguns pontinhos e depois você corta. Agora, você vai pegar o seu barbante cru e você vai fazer um cordãozinho com 90 correntes para passar na última carreira da capinha e prender por dentro, ó. Então, faça o cordãozinho com 90 correntes agora. Feito o cordão com 90 correntinhas, você arremata o cordão, ó, e você dá um nozinho na ponta para não escapar o arremate. Você dá um nozinho na ponta, você pode cortar aqui o fiozinho da ponta e a mesma coisa na outra ponta, ó. E agora a gente passa por dentro da última carreira da nossa capinha do pote, para vestir no pote. Como ela vai ficar para dentro, ó, essa parte aqui, então você vai passar aqui, ó, entre os buraquinhos da última carreira, ó. Você pode pular um, fazer no próximo, ou fazer em todos os buraquinhos, para depois a gente amarrar a capinha por dentro. Ó. Então, passe agora, ó, por dentro de todos os buraquinhos da última carreira. Depois que você passar a tirinha, ó, por toda a última carreira, você faz um lacinho no final com as 2 pontinhas
E aqui vestido no potinho ela já fica assim, ó. Agora, nós vamos fazer os detalhes da nossa cestinha ou do nosso potinho de pasta. Agora, com o barbante Decore, o Barroco Decore, nós vamos fazer uma carreirinha de acabamento aqui, ó, nesta parte, aqui onde a gente subiu a capa do potinho. Então, a gente vai fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos, só para dar um detalhezinho de pelinho aqui. E aqui nessa partezinha também, onde a gente desceu a carreira, a gente vai fazer aqui nessas correntinhas que ficaram, nessa carreira de correntinhas, uma outra carreira de ponto baixo, para dar um toque de acabamento aqui na nossa cestinha. Então, para isso, a gente vai retirar a capinha do pote, para poder fazer melhor aqui essas carreiras. Então, nós vamos tirar o nosso potinho aqui de dentro. Ó. E nós vamos fazer essas carreiras, então. Você faz aqui dessa forma, para ficar o ponto pelo direito, com o direito virado para cima. Você emenda o barbante Barroco Decore em qualquer pontinho. Você dá um nozinho aqui para prender, e esse fiozinho do início você já vai prendendo à medida que você vai fazendo os pontos. Então, você sobe 2 correntinhas para começar a carreira, e você vai fazendo um ponto baixo em cada correntinha da base, ó. Fica um detalhe super legal, combinando bastante com o tema de Páscoa, ó, com os pelinhos nessa cor. Ó. Então, faça agora essa carreira, ó, até chegar aqui no início novamente. Depois que você terminar a carreira de contorno da parte de baixo, você fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 do início e você arremata. Ó. Aquele fiozinho do início a gente já escondeu aqui, então ele não aparece. E esse do final, ó, você passa aqui pelos primeiros pontinhos, por uns 4 pontos, acabando sempre pro lado avesso, pro lado de baixo, depois você corta. Agora, aqui na parte de cima, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar o nosso barbante Decore, nosso barroco de pelinho, vamos emendar aqui no primeiro ponto, qualquer ponto aqui da carreira, e vamos fazendo uma carreirinha de ponto baixo. 2 correntinhas para começar, e depois um ponto baixo em cada ponto da base, já pegando aquele fiozinho do início e escondendo, ó. Então, trabalhe agora essa carreira de ponto baixo. Terminada essa segunda carreira de contorno, você também fecha a carreira com ponto baixíssimo. Ó, naquelas 2 correntinhas do início, você vai na segunda e puxa um pontinho baixíssimo e arremata. A gente esconde também esse fiozinho do arremate aqui por uns 4 pontos, para só depois a gente cortar o fio. Ó. A gente corta a pontinha do início e do final. Então, agora que a parte de cima e a parte de baixo já estão com contorno de pelinho, ó. Agora, a gente vai fazer os outros detalhes. Nós vamos fazer agora a carinha do nosso coelhinho. Então, com o barbante cru, você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Dentro desse círculo de correntinhas, você vai fazer 15 pontos altos.
Então, você vai subir 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto, e você vai fazer mais 14 pontos altos dentro desse círculo de correntinhas. São 15 pontos altos no total. Depois que você trabalhar os 15 pontos altos aqui no seu círculo, ele vai ficando assim. Você vai fechar a carreira agora com ponto baixíssimo, na terceira correntinha daquelas 3 que você subiu no início. Agora você vai subir 2 correntinhas, você vai trabalhar 2 meios pontos altos em cada ponto alto da base. Ó, então, nós vamos ficar com 30 pontos no total, sendo 2 meios pontos altos em cada pontinho da base. Ele vai ficando dessa forma. Então, faça agora essa carreira, sendo 30 pontos no total. Finalizada a carreira com meio ponto alto, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, na segunda correntinha das 2 iniciais. E agora você vai contornar todo esse círculo com pontos baixos. Então, você vai subir aqui 2 correntinhas que já equivalem a um ponto baixo. Você vai trabalhar aqui, ó, mais 2 pontos baixos. E no terceiro, você faz um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, trabalhamos um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. No próximo ponto, você faz um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalhe dessa forma ao redor de todo o seu círculo da sua carreira. Depois que você terminar a carreira com pontos baixos, ó, aqui nós terminamos com 2 pontos baixos no total, que foram os pontos que sobraram na base. A gente fecha a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 iniciais. Agora, a gente já vai fazer as orelhinhas do nosso coelho. Então, a parte redonda é a parte da carinha, ela fica assim. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas do nosso coelhinho. Então, nós vamos subir aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Nós vamos pegar uma laçada, voltar na quarta corrente a partir da agulha. 1, 2, 3 na quarta. E nós vamos fazer um ponto alto. E agora, nós vamos fazendo um ponto alto em cada correntinha que a gente subiu. Ó, até chegar lá na última. A gente pula 2 pontinhos da base e no terceiro, nós prendemos com um ponto baixíssimo. Agora, você sobe 8 correntinhas novamente. 4, 5, 6, 7 e 8. Nós voltamos aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta correntinha a partir da agulha e fazemos a outra orelhinha, um ponto alto em cada correntinha da base. Então, depois nós temos ainda o contorno com fio de pelinho ao redor de toda essa carinha, de todo esse coelhinho. Feitos aqui os pontos altos, ó, são 6 pontos altos no total para cada orelhinha. A gente pula agora 2 pontos da base e no terceiro a gente prende com ponto baixíssimo. E agora a gente arremata. Ó. E esse fiozinho aqui do arremate, a gente esconde aqui por alguns pontinhos da base, da parte redonda, e depois a gente corta. Ó. Aqui a gente já pode cortar porque a gente vai passar o contorno com fio de pelinho, então vai prender esse fio do arremate de qualquer forma. Então, o coelhinho ele fica assim. Agora, a gente vai aplicar os olhinhos, o narizinho e a boquinha. Ó. E fazer o contorno
depois com fio de pelinho, ó. Primeiro a gente vai fazer o contorno com fio de pelinho para não ficar ruim para trabalhar se a gente aplicar os olhinhos primeiro, vai ficar mais complicado. Então a gente primeiro começa aqui o contorno, você pode começar aqui pela parte de baixo, para não ficar emendas aqui nas orelhinhas. Então você emenda o fio de pelinho, barbante decore, ó. Aqui em qualquer pontinho na parte de baixo do coelho pelo lado direito. A gente faz aqui um nozinho para prender e depois a gente esconde o fio do início quando a gente for trabalhando os pontinhos baixos. No mesmo pontinho que você prendeu, você puxa uma laçadinha e você sobe 2 correntes. E agora você vai fazendo um ponto baixo em cada ponto da base, prendendo aquele fiozinho do início. Ó, juntamente com os pontos que você vai fazendo. Você vai trabalhando um ponto baixo em cada pontinho da sua base, ao redor dessa parte redonda, depois ao redor das orelhinhas, vai pelo redor da outra, vai voltando até o início. Ele vai ficando assim. Terminado o contorno com o barbante de pelinho decore, a gente finaliza com ponto baixíssimo a nossa carreira e arremata essa parte com pelinho. Sempre escondendo esse fiozinho do arremate por alguns pontinhos, ó, para não cortar logo na ponta e ter problema de escapar o arremate. Agora a gente já pode cortar aqui atrás. Agora nós vamos aplicar o nosso coelhinho na nossa capa do pote e depois finalizar com o acabamento da carinha dele, para ficar mais fácil trabalhar. Então, a gente vai marcar aqui, ó, você pode marcar com um pontinho de caneta bem no centro da frente, onde você vai aplicar aqui o coelho, ó. Então, a gente centraliza bem aqui, você já marcou, depois você tira a capinha do pote para fazer a aplicação. Ó. Então, a gente fez a marcação aqui, nós vamos centralizar a nossa capinha, ó. O coelho ele vai ficar mais ou menos nessa altura, deixando uns 3 pontinhos da carreira, ó, para baixo de espaço, e as orelhinhas elas ficam aqui em cima de pezinhas. Então, você vai colocar um pedacinho de barbante cru na sua agulha, ó, alguns centímetros de fio. Você vem aqui por baixo da capa, cuidado para não pegar aqui a dobra da capa, ó. E você vai fazer a aplicação na última carreira aqui de ponto baixo, ó. Ao redor aqui você vai fazer a aplicação, não na de pelinho, mas na de barbante cru. Ó. Então, lá por dentro você começa, porque o nozinho do fio, ó, da aplicação, ele fica lá por dentro. E você vai fazendo a aplicação aqui, ó, entra num pontinho, sai no seguinte. Para ficar mais fácil, você sai lá embaixo, depois você volta no próximo. A aplicação, ela não aparece, ela fica invisível. Ó, e você só cuida para não pegar essa parte de baixo, para não prender e depois você não consegue vestir na capinha. Você sai lá embaixo e já vem na próxima. Então, agora você vai fazendo a aplicação ao redor de toda essa última carreira de ponto baixo até chegar aqui no início onde você começou a aplicação e nós vamos fazer o arremate lá por dentro da capa do pote. Depois que você aplicar o coelhinho, ó, ele já está todo aplicado aqui, você vai terminar com o fio pela parte de dentro, você vai fazer aqui um pontinho de arremate, ó, passando a agulha por baixo de 2 pontinhos quaisquer ali da parte de dentro, e arrematando. Faça isso 2 vezes para firmar bem. Ó. E depois você pode cortar o fio. Ó. E fazer um nozinho com o fio do início. Ó. 2 nozinhos. E agora você pode cortar. Agora sim nós vamos fazer
a aplicação dos olhinhos, da boquinha e do nariz. Então agora você veste a capinha no potinho pra gente fazer a aplicação dos olhinhos. Com a cola quente, você vai fazer a aplicação dos olhinhos, ó. Então você pode colocar cola quente aqui na parte de trás dos olhinhos e fazer a aplicação. A mesma coisa para o outro olhinho. Ó. E agora nós vamos colocar o narizinho e a boquinha. Para a boquinha, você vai cortar 7 centímetros da lã preta. Ó, você vai fazer aqui uma aplicação de cola quente no formato da boquinha. E você vai encaixar a boquinha aqui, ó, onde você aplicou a cola quente. Depois você tira os excessos de cola quando ela ficar fria. E ainda com a lã preta você faz uma bolinha que caiba aqui na parte do narizinho, ó, e você faz a aplicação. Com o seu coelhinho finalizado, agora você vai fazer a forração do potinho por dentro. Para fazer a forração, você vai pegar o seu barbante decore de pelinho e vai colocando os fios ali dentro até ficar com o enchimento da sua preferência, mais alto, mais baixo, dependendo do que você vai colocar ali dentro do potinho, ó. Aí você vai fazer a forração com o próprio fio decore. Fica super legal o efeito. Ó, fica um ninhozinho de pelinho lá dentro e a gente pode colocar os ovinhos, o ovo da Páscoa. E agora você vai fazendo o enchimento. Depois que o enchimento estiver pronto, a forração do seu potinho, ele vai ficar assim. Agora nós vamos rechear, ou você vai rechear com os doces da sua preferência. No nosso caso, nós vamos encher de ovinhos, pequenos ovinhos de Páscoa e colocar um ovo maior para finalizar, como estes. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um potinho de Páscoa em crochê com material reciclado.